Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Gravando esse vídeo agora, esse é o capítulo 2 da série de vídeos com o tema Como Chegamos Até Aqui. O capítulo 1 falamos o porquê da nossa existência e só rapidamente recapitulando para que a gente dê continuidade, nós vimos por que estamos aqui, por que existimos. E nós vimos que o Pai, Ele nos criou sua imagem e semelhança por amor de nós. E Ele vinha se relacionar com o homem, com Adão, com Eva todos os dias. Ele vinha interagir, tinha um momento com o homem e com a mulher. E esse relacionamento com o homem e com a mulher é o motivo da nossa existência, é o motivo pela qual o Senhor nos criou, para se relacionar conosco, para interagir, para vir ter um momento conosco. E como que sabemos disso? Sabemos disso porque só o relacionamento com Ele sacia a nossa alma. Só o relacionamento com Ele alimenta a nossa alma. Isso que vimos no episódio anterior. E agora vamos dar continuidade. Alguma coisa aconteceu e nos separou da presença dEle, de ter esse relacionamento com Ele. E isso foi o pecado. Por isso que o tema de hoje é Adão, pecado e morte. Um deriva do outro e a gente vai estar falando rapidamente sobre morte, sobre pecado, sobre Adão e vamos relacionar isso com o primeiro tema também, tá bom? Eu peço que você, se você tiver com a sua Bíblia, abra Gênesis no capítulo 2, o verso é 16 e diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que é isso aqui? Essa é a primeira lei que Deus deu ao homem. É o primeiro mandamento que o Senhor deu ao homem. Na verdade, quando Adão chega no jardim do Éden, quando ele está lá, ou Eva está lá com ele também, não tem nenhuma lei imputada, então nada que eles façam é pecado. Por quê? Porque ainda não tem lei. Não dá para eu colocar um juízo e penalizar uma pessoa por fazer algo que ela não sabia. Mas ela sabendo agora do risco, ela sabendo da penalidade, então agora se ela o fizer, isso é um pecado. É exatamente o que acontece aqui. O Senhor ele imputa uma lei. Que lei? De todas as árvores do jardim pode comer, mas dessa não comerás. Essa é a lei. Não comerás dessa. Então Deus imputa uma lei aqui. E aí ele fala do juízo sobre isso. Ele fala qual que é a penalidade. Olha, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ele coloca aqui a penalidade, ele coloca aqui o juízo sobre o erro de comer, o erro de desobedecê-lo. E quando ele fala certamente morrerás, também precisamos entender o que ele quer dizer com isso. Porque quando Adão e Eva estão no paraíso, não há morte, não há pecado, não há sujeira, nada disso. Então só há luz, não há trevas, não há erro, entende? Mas quando Adão e Eva pecam, então eles trazem o pecado, Pelo homem entra o pecado no mundo, pelo pecado a morte entra no mundo. Qual que era o juízo? A morte. Eu preciso que os irmãos entendam que não existia morte. Quando Deus imputa a morte, Ele não está falando aqui o seguinte, então vai morrer a tua carne. Ora, a sua carne, ela é genética da sua mãe com o seu pai. E é claro que precisamos desse corpo para a nossa alma, A nossa alma tem esse corpo e é através deste corpo que ela percorre os caminhos e faz as coisas que faz e tal. Então, ele precisa desse corpo. Mas o nosso corpo do pó veio e para o pó vai. Mas não é dessa morte que Deus está falando aqui. Quando ele diz certamente morrerás, significa padecer para todo sempre.
Hoje você pode, a sua alma, ela pode viver para todo sempre, ou ela pode padecer para todo sempre. E o Senhor está colocando um juízo: se pecares, então morrerás. Que morte? A morte da sua alma, porque o seu corpo veio do pó, ao pó tornarás. O seu corpo tem prazo de validade, a sua alma não tem prazo de validade. A sua alma, ou ela vai viver para sempre, ou ela vai padecer para sempre, ou ela vai morrer para sempre. Quando ele diz morte, é morte eterna, ou seja, ficar padecendo para todo sempre. É isso que ele quer dizer, tá? Então, rapidamente sobre morte, tá? Só para a gente entender um pouco sobre a morte. E agora vamos para o pecado em si, no capítulo 3, meia dúzia, verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E quando eles fazem isso, eles cometem uma afronta com o nome de Deus. Quando você peca, não é só algo com relação a você, mas você afronta o nome de Deus. É como se você tentasse o atingir de alguma maneira. O que seria uma afronta para você? Seria uma afronta para você alguém que queimasse a Bíblia, alguém que cuspisse na Bíblia, ou talvez até alguém que queimasse uma igreja. Nossa, isso é uma afronta? Pois é, quando você peca, quando Adão e Eva pecam, é isso que eles estão fazendo, uma afronta ao nome de Deus, de uma maneira como se tentasse atingir o nome de Deus. Aí você vai falar, não era essa a intenção, mas eles já sabiam que isso atingiria o nome de Deus. Tá? Então, com isso, o que eu quero dizer? Eu vou tentar dar um exemplo para facilitar aqui para a gente. Tá? Por exemplo, o pai, existe um homem, né, um pai, e ele tem um filhinho pequeno, tá aprendendo as coisas ainda, e aí eles vão para uma festinha de criança, e aí chegando em casa, o seu pai vê que o filhinho, ele trouxe um brinquedo. Aí o pai chega pro seu filho e fala assim, filho, de quem que é esse brinquedo? Aí o menino fala assim, pai, eu peguei. Aí o pai fala assim, olha filho, tudo bem, você não sabia, porque eu ainda não tinha te ensinado. Então vamos lá devolver esse brinquedo, mas eu vou te falar, o que você fez é errado, isso é pecado, você roubou, você tirou daquela outra pessoa e pegou para si, isso é errado, isso é pecado, não faça mais isso. Quando o pai faz isso, ele está colocando uma lei sobre o filho ali. Não faça mais isso. Está ensinando o filho, está instruindo o filho, certo? Muito bem. E não tem problema a primeira vez porque o menino não sabia, mas agora veio a lei. E pela lei vem o conhecimento do pecado. Muito bem. E aí eles vão voltar lá em uma outra festinha. Agora o menino já sabe. Aí chegou na outra festinha, o menino foi lá, pegou o brinquedo. De novo. Só que aconteceu uma situação constrangedora. E na hora de ir embora para ir para o estacionamento, todo mundo da festa viu o seu filho, né, pegando o brinquedo que não era dele e levando embora. E o que as pessoas que vão ver isso vão pensar? Vão olhar para o menino? Eles vão olhar para o pai e vão falar assim, que educação que esse pai dá para esse menino? Que instrução que esse pai dá para esse menino? Ou seja, quando o menino ele pega o brinquedo e leva embora de novo, ele envergonha o pai, ele afronta o pai, que por amor ao filho o instruiu e o educou. Então você percebe como o pecado é uma afronta ao nosso pai, que nos educa com as leis? Ele nos educa com as leis. Ele educou Adão e Eva com essa lei. Mas quando eles pecam, eles afrontam o pai, que o instruiu e o educou. Eles negligenciaram. Fizeram de conta que não sabiam. Negligenciaram. E com relação ao pecado, a gente vai focar agora nesse pecado, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre pecado. Eu estava dizendo ali que o Senhor ele deu a lei, e pelo conhecimento da lei, vem o conhecimento do pecado.
Mas isso eu não falo de mim, eu falo do que está na Bíblia, e eu peço para você abrir sua Bíblia agora no livro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? É uma pergunta retórica, né? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, pela lei vem o conhecimento do pecado. Se você parar um pouco para pensar, Adão podia fazer o que quisesse. E tudo bem, porque não existia lei. Mas quando veio a primeira lei, veio o conhecimento do pecado. Agora Adão já sabia. Se ele não soubesse, ainda não era pecado. Porque Deus é justo, ele é justiça. Se ele não tivesse falado para Adão, ele não imputaria nada a Adão. Ele não colocaria nenhum juízo sobre Adão. Porque isso não seria justo. Mas agora que ele alertou Adão, é justo que Adão pague pelo erro que cometeu. Tá? Então, pela lei vem o conhecimento do pecado. E diz o seguinte: porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, esse aqui é um dos mandamentos e está dando um exemplo aqui, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Então é o que a gente acabou de falar, né? Sem o conhecimento, se Adão não conhecesse essa lei, o pecado estaria morto. Mas agora o pecado está em Adão, porque ele teve o conhecimento pela lei. Tá claro? Esse é o primeiro tópico, tá? O primeiro item. Com relação ao pecado, eu queria esclarecer 5 itens, tá? Então, o primeiro é esse que a gente já sabe, de que com a lei vem o conhecimento do pecado. Peço para você agora ler o verso 15 em diante comigo. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Essa parte é extraordinária. O efeito está em mim, mas não consigo realizar o bem. Às vezes até queremos, mas não conseguimos, não é verdade? Verso 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha, o capítulo 7 de Romanos inteiro, ele já é esclarecedor, ele já abre os olhos de cada um, ele liberta as pessoas. A palavra é isso, né? Ela liberta, ela abre olhos, ela tira a trave dos seus olhos, ela tira o comichão dos seus ouvidos para que você ouça, para que você veja. Quando você lê o capítulo 7, você vê que essa palavra, por si só, ela já abre os olhos. Mas eu quero ressaltar 5 tópicos com você. O primeiro foi esse da lei. O segundo está no verso 16, diz assim: e se eu faço o que não quero, consinto com a lei. Então é o seguinte, voltando lá para o menininho. O menininho pegou o brinquedo que não era dele, né? Pela segunda vez, olha só, pela primeira vez ele não sabia, então o pai o orientou, ou seja, o pai imputou uma lei sobre ele. Então agora ele já sabia da lei, e pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, por aquela lei ele conhecia que se ele pegasse aquele objeto do outro menino, ele estaria pecando. Então esse é o primeiro. E aqui no verso 16 diz do consentimento. Quando o menino volta lá e faz isso pela segunda vez, já instruído pela primeira vez, né? Agora ele já sabe que aquilo é pecado. Então quando ele pega aquele objeto novamente, que não é dele, ele consente com o erro, ele consente com a desobediência, ele consente com o pecado. E ele pode até levar, porque não resistiu à vontade, o desejo, ele pode até pegar. Mas na verdade,
na verdade, este menino, o que acontece com ele? Deixa eu voltar aqui só para eu me... Ah tá, ele pode até pegar esse objeto, me desculpa, ele pode até pegar esse objeto, mas agora pegando esse objeto ele consente com o erro, ele consente com o pecado, e quando ele o faz é pesado, tem um peso, porque agora ele já sabe. Então é esse ponto que eu queria chegar, tem esse peso. O terceiro item que eu gostaria de abordar é aqui no verso 16, que diz que a lei é boa. Consinto com a lei que é boa. Ué, mas como que a lei é boa? Como é que você me certifica que a lei é boa? Como é que você justifica que a lei é boa? Por que a lei é boa? Então, vamos lá. As leis do Senhor, elas são, em primeiro lugar, justas. O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele tem em sua essência justiça. Ele é justo até com o rei das trevas. Não porque ele mereça, mas porque Deus não deixa a sua essência é a justiça. Então, as leis que ele cria são justas. Vamos começar por essa de Adão. Haviam várias árvores. Adão podia comer de qualquer uma, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma lei justa ou não? Você pode julgar aí. Ele só não podia comer dessa. Ele podia comer de todas do jardim, só não podia comer. Era justa ou não? Para mim era. Agora, se Deus chegasse para Adão e falasse assim: Adão, ó, essa é a única árvore comestível e só tem ela aqui, mas não come dela, não come dessa árvore, porque senão certamente morrerás. É justo isso? Não, não é justo. É a única coisa que ele teria para comer, para alimentar o seu corpo físico, né? Então não parece justo. Então Deus, ele tem a sua essência de justiça, e as leis de Deus, elas são justas. Se você olhar os mandamentos do Antigo Testamento, as coisas que se fizeram novas no Novo Testamento, das leis do Senhor e das práticas do Senhor, você vai ver que no fundo são justas. E lá no fundo de nós mesmos, nós temos uma coisa que clama por justiça. Nós queremos que a justiça aconteça, ocorra. A gente sempre fala isso, às vezes, do país e do mundo. Isso não é justo, aquilo não é justo. A gente quer justiça, né? E quando a gente vê que as leis do Senhor são justas, para nós elas são boas. Você quer ver como? Você trabalha e rala pra caramba para conseguir algum alimento, alguma coisa, ou até mesmo adquirir um bem, e vem alguém e rouba de você esse bem. É justo isso? Não é. Então ele colocou uma lei: não roubarás. Diz para mim, é justo ou não é justa essa lei? Ela parece boa ou não para você? Acho que sim, né? Porque senão, como é que você ia ter as coisas? Qualquer um ia poder pegar e ninguém ia ser punido, não é mesmo? Então, quando você percebe que a lei do Senhor é justa, você percebe que ela é boa. E quando você vê e enxerga e abre os seus olhos para isso, os seus ouvidos para isso, e você se convence disso, e mais uma vez eu digo, não sou eu que convence, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça, do juízo e da verdade. E eu ainda vou estar falando sobre isso no capítulo 4, tá? Então, eu não quero convencer ninguém quanto às leis do Senhor, mas quando você percebe da justiça da lei, você vê que ela é boa. Se você vê que a lei ela é justa e é boa, o que você quer fazer? Você quer praticá-la, porque você viu que é bom. Mas se o bem que você quer fazer, você não faz, e o mal que você não quer fazer, esse você faz, então não você mais controla a si mesmo, mas a sua vontade e a sua carne te controlam. Eu vou repetir mais uma vez. Vendo que a lei é justa e boa, o que você quer praticar? O que é bom. Mas se o bem que você quer fazer, você não faz, e o mal que você não quer fazer, esse você faz, então não mais você te controla, mas o teu corpo, a tua vontade e o pecado que habita em você. Como diz aqui no verso 17. Essas coisas te controlam. Porque o que acontece? Por que você não quer fazer mais? Porque você viu que é justo e é bom daquele jeito. Mas mesmo não querendo, você faz. Quando você faz o que você não quer, você já consente com o pecado. Quando você faz o que você não quer, é pesado.
quando você faz o que você não quer, já não mais você te controla. Percebe? E eu não estou só falando isso da minha mente. Misericórdia, eu até oro para Deus para que não seja a minha mente aqui, mas para que seja o Espírito Santo a falar. E eu quero dizer para você que isso vai ocorrer em diversas partes da Bíblia, mas como estamos falando de Adão e Eva, vamos ver a comprovação disso nessa mesma história. Voltando rapidinho lá para Gênesis, no verso 6, olha como que acontece, capítulo 3, verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável, olha as características, olha como que ela fala, olha como que ele narra aqui sobre Eva. Era agradável aos olhos dela, era desejável, entende? Percebe como ela foi atraída, como ela foi seduzida para aquilo, e não mais Eva, não mais Adão se controlavam, mas a sua vontade, a sua carne, o seu desejo de ter e de fazer aquilo, os controlaram. Se eles tivessem medido as consequências, não é difícil você medir essa consequência. Olha, se você pode comer de todas as árvores, mas se comer dessa, então certamente morrerás. Olha o tamanho da pena e do prejuízo, da penalidade para isso. Se medissem as consequências, então tomariam a decisão. Mas não mais eles os controlaram, e sim a sua vontade que prevaleceu sobre eles. E aqui, falando sobre o pecado, né? Estamos aqui falando e dando essa ênfase toda para que se entenda o que é o pecado, a raiz do pecado, o que é ele, e por que a gente está fazendo tudo isso. Porque pelo pecado do homem, de Adão e Eva, na verdade pelo homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo. Mas pelo pecado de Adão e Eva, houve separação do homem para com o Senhor, né? O homem ele foi destituído do paraíso, ele foi destituído da presença de Deus, porque luz e trevas não se misturam. Deus é luz. Adão e Eva pecaram, trouxeram a mancha, trouxeram a sujeira. Deus não se mistura com isso. Então Deus os destituiu do paraíso, os destituiu da sua presença. Por quê? Porque pecaram. Por que é importante saber disso? Porque o pecado deles passou para nós. E hoje nós estamos separados da presença de Deus. Fomos também destituídos de sua presença, porque o pecado passou para todos nós. E isso também não falo da minha boca, mas peço para você acompanhar também em Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também entrou... E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A todos. A morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então a morte de Adão e o pecado de Adão e Eva passou para nós. Por isso que nós somos pecadores em nossa essência, e é a nossa natureza, e é desde do ventre da nossa mãe, nós somos pecadores. Nós erramos. E por que é importante falar disso? Porque estamos destituídos da presença de Deus. Tá, Rafael, mas qual que é a relação? A relação é do primeiro vídeo com esse. Você lembra? O Senhor ele te criou para você se relacionar com Ele, para Ele se relacionar com você, para vocês interagirem, para você falar com Deus, para você conversar com Deus. Por que sabemos disso? Porque só isso sacia a sua alma. E nos dias de hoje, o que você quer? Você quer saciar a sua alma. Mas o que só sacia a sua alma? Só a presença de Deus. Só a presença daquele que criou a sua alma. Mas como que eu vou fazer isso nos dias de hoje? Se destituído estou da presença de Deus, porque minha natureza é pecaminosa. Né? O pecado de Adão passou para mim e eu mereço a morte pelo meu pecado. Mas eu não quero, eu quero saciar a sede da minha alma. E aí você pode perguntar assim,
Aí você provavelmente já ouviu isso em algum lugar, quando acontece com a pessoa durante a sua vida inteira, bate várias metas, alcança certas posições, a pessoa chega lá e com 90 anos a pessoa vira e fala assim, olha, eu fiz tudo isso, mas eu sinto que está faltando alguma coisa ainda. A pessoa ela chega lá, chega no topo, ela fala, está faltando alguma coisa ainda. Ela consegue a meta que ela impôs para ela, aquele objetivo, aquilo que era tão difícil, se esforçou, se esmerou, chegou lá. E ela se pergunta, mas era só isso? Sinto que está faltando alguma coisa ainda. E falta o relacionamento com o Espírito Santo. Falta o relacionamento com Deus. Por que que falta? Porque Ele te criou para ter essa relação contigo, para você se relacionar com Ele. Por isso que nada além da presença dEle sacia a sua alma. E aí você pode me perguntar, e agora então? Eu preciso saciar a minha alma, eu quero o Senhor, eu quero me relacionar com Ele. Mas a minha natureza é pecaminosa, graças ao primeiro pecado do mundo. E o que eu mereço é a morte. E o Senhor Ele pode ser justo comigo e me dar a morte, porque é isso que eu mereço pelo meu pecado. O que eu faço agora? Fomos destituídos da presença de Deus. Agora eu te digo que existe um processo. Existe um processo. E eu vou te dizer uma coisa. Esse Deus que criou você, a sua imagem e semelhança, que soprou em seus narizes fôlego de vida, em suas narinas fôlego de vida, que te ama nesse nível para fazer isso. Esse mesmo Deus, Ele continua te amando incondicionalmente. Você sabe por quê? Esse Deus, mesmo nós merecendo a morte, Ele bolou um plano. Ele bolou um plano. Ele estipulou um plano na qual Ele, mesmo sendo justo, Ele consegue nos perdoar. Ele, mesmo sendo justo, Ele consegue nos perdoar. Para quê? Para que nós possamos nos relacionar com Ele de novo. Eu falei mesmo sendo justo porque Deus Ele não pode te perdoar por dó, porque não seria justo. Se você merece a morte pelo seu pecado, é isso que você merece. E Deus é justo em te dar a morte. Mas Ele é Deus e Ele elaborou um plano para não deixar, na qual Ele não deixando de ser justo, Ele te proporciona o perdão. Para quê? Para que você possa novamente se relacionar com Ele. Mas, irmão, para isso existe um processo. Existe um processo. Esse perdão, eu vou estar falando no capítulo 4, eu vou estar falando sobre o perdão no Antigo Testamento, o perdão no Novo Testamento, o perdão nos dias de hoje, e como Jesus está no meio disso. Na verdade, Jesus é a chave para tudo isso. E você pode dizer, nossa, mas por que só no capítulo 4 você vai falar do processo? Porque, irmãos, é importante que nós entendamos as coisas que se sucederam para que nós possamos entender as coisas que se fizeram necessárias. Hoje esse processo se fez necessário. Por quê? Por causa desse pecado. Então nós precisamos entender do pecado, da morte, de Adão, de Eva, do homem nesse sentido, o porquê nós existimos, para que faça sentido. Tudo que o Senhor fez tem significado, e até você, irmão, e a sua vida tem significado. Sua alma não está aí à toa. Você pode ter certeza disso. No próximo capítulo, a gente vai falar, nesse capítulo, né, nós falamos sobre a morte, pecado e Adão, né, porque um deriva do outro, e a relação disso com a nossa criação. E no capítulo 3, a gente vai estar passando rapidamente ali pelo dilúvio, Noé, Moisés e as leis, que é importante também falar um pouco das leis. E então no capítulo 4 a gente vai estar falando do perdão. Então eu te convido para o capítulo 3. Essa foi a mensagem de hoje, dando ênfase ao entendimento desses 3 itens, né, que se fazem necessário para que nós entendamos
o porquê das coisas seguintes, né? O porquê que certas coisas se fizeram necessárias. Eu quero te desejar a graça e a paz do Senhor Jesus, e que Deus ele habite em seu coração, que Ele abençoe sua casa, sua família, cada dia mais. Em nome de Jesus.